Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Isaías, professor de Matemática 2 de vocês, tudo bem? Olha só, gente, hoje a gente vai revisar um conteúdo bem simples, que vocês conhecem, que é ângulos, ok? Então vamos lá. Pessoal, lembrem o seguinte, um ângulo vai ser sempre qualquer abertura entre duas semirretas, tá? A gente tem aqui na figura o ponto O, chamado de origem, ou seja, o vértice do nosso ângulo, e temos as duas semirretas, que é a semirreta OA e a semirreta OB, formando aqui o nosso ângulo, onde essa regiãozinha aqui, ó, percebam que é a região não convexa, e essa região convexa, que é a região interna ao meu ângulo, tudo bem? Para identificar esse ângulo, olha como é que eu utilizo a notação. O ângulo AOB, com um acentozinho aqui no O, indicando que ele é o vértice do ângulo, tudo bem? A medida do ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão utilizada para essa medição é o grau, representada pelo símbolozinho, ó. Essa bolinha aqui é o símbolozinho que representa o grau. Aqui é a unidade de medida para o ângulo, tá? Escrito após o número. Para medir um ângulo, comparamos sua medida à medida de um ângulo de 1 grau. Pessoal, observem o seguinte. Para isso utilizamos um transferidor. O transferidor vem graduado com dimensões de 1 grau em 1 grau. Pessoal, transferidor ele é o instrumento que serve para a gente medir os ângulos, tudo bem? Aqui eu tenho um transferidor de 180 graus. Aqui eu tenho um transferidor de 360 graus. Pessoal, cada tracinho desse aqui, ó, representa um ângulo, ou seja, quanto maior a abertura entre as duas semirretas, maior será o meu ângulo. Se for um ângulo maior que 180 graus, já não consigo medir com esse transferidorzinho de 180. Eu precisarei de um transferidor de 360 graus, tudo bem? Olha só, classificação dos ângulos. Eu vou ter o ângulo raso, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Essa é a classificação mais simples, gente. Quando duas semirretas são opostas, dizemos que formam um ângulo raso de meia ou de meia volta, tá? Olha só, eu tenho aqui duas semirretas, a semirreta AB e a semirreta AC. Pessoal, aqui eu tenho metade de uma volta, ó. Foi percorrer todo esse caminhozinho aqui, ó. Então, esse ângulozinho aqui formado pelas duas semirretas AB e AC, esse ângulozinho é um ângulo de meia volta ou ângulo raso. Olha como é que eu mostro ele aqui, ó. Quer dizer, BAC é um ângulo raso ou de meia volta. Lembrando que o acentozinho no A, porque ele é o vértice do ângulo, tá bem? E o ângulo de meia volta ele equivale a 180 graus, tudo bem? Quando duas semirretas coincidem, obtemos dois ângulos, ou o ângulo nulo ou o ângulo de uma volta. Pessoal, quando ele fala coincidem, é que eu tenho uma reta em cima da outra. Percebam, eu tenho uma semirreta OA e tenho uma semirreta OB, tudo bem? Elas estão uma em cima da outra. Se elas estão uma em cima da outra, não vai haver ângulo, ou vai haver um ângulo nulo, certo? Um ângulo de 0 graus. Não tem ângulo aqui, tá? É 0 graus. Já quando eu tenho uma sobre a outra, que se coincidem, mas no caso, ó, percebam que essa bolinha quer dizer que ela deu a volta em torno da outra. Se ela deu a volta completa, é porque isso aqui, ó, é o ângulo de uma volta, que é igual a 360 graus, tudo bem? Então vamos lá, ângulo nulo, 0 graus. Ângulo de meia volta, 180 graus. E ângulo completo de uma volta é o ângulo de 360 graus, tudo bem? Tranquilo até aqui. Pessoal, usando o transferidor determinando as medidas dos ângulos em graus. Pessoal, olha só. O ângulo de 1/4 é como se você pegasse um transferidor de 360 graus e dividir ele em 4 partes. Percebam, ó, dividindo ele em 4 partes, eu vou encontrar exatamente, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Ou seja, o ângulo de 1/4 equivale a 90 graus. Olha a notação dele. Ângulo BAC com acento circunflexo em A, indicando que ele é o vértice do ângulo, tudo bem? Olha só, olha como é que fica o ângulo de uma volta. Essa reta, vou dizer que foi AC, ela deu uma volta completa e parou novamente aqui, ó. Ou seja, se ela deu uma volta completa, esse aqui é o ângulo de uma volta que mede
360 graus. Isso quer dizer que o ângulo BAC, ele mede 360 graus. E eu tenho aqui um ângulozinho simples aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui BAC, certo? Acentozinho circunflexo no A, indicando que ele é o vértice. Olha só a medição dele. O ângulo ele tem que começar aqui no zero, ó, e vai parar, ó, 60. Como cada tracinho é 1 grau, eu tenho 61, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, esse ângulozinho BAC representa 65 graus, tudo bem? Bem tranquilo isso daqui, tá? Ângulos congruentes. Pessoal, cuidado com isso aqui. Essa palavra congruente é a mesma coisa que igual, ou seja, tem a mesma medida. Eu tenho aqui o ângulo AOB e MPQ, certo? Pessoal, se esses dois ângulos tiverem a mesma medida, eu digo que esses ângulos eles são congruentes, tá? Dois ângulos têm a mesma medida, são chamados de ângulos congruentes. Utilizando o símbolo, olha só o símbolo de congruência. Então eu digo que o ângulo AOB é congruente, ou seja, tem a mesma medida do ângulo MPQ, tudo bem? Ok, pessoal, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Muito cuidado para não confundir isso daqui, tudo bem? Observe a figura seguinte. Pessoal, eu tenho aqui um ângulo que está dividido aqui. Eu consigo encontrar três ângulos aqui, ó. Eu tenho um ângulo AOB, eu tenho um ângulo AOC e tenho um ângulo BOC, certo? Tá até colocado as corzinhas aqui para diferenciar. O azul, o verde e o amarelo, tudo bem? Vamos comparar os ângulos 2 a 2. Pessoal, primeiro comparando um ângulo AOB e BOC. Então os dois aqui, tá? Percebam, AOB e BOC têm vértices em comum, ou seja, eles têm o mesmo vértice, que é o ponto O, e AOB e BOC têm um lado em comum. Percebam que o lado OB pertence tanto ao ângulo AOB como ao ângulo BOC. Tudo bem? Vamos analisar isso aqui. A mesma coisa acontece com o ângulo AOB e AOC. Percebam o seguinte: eles têm o mesmo vértice, que é o vértice O, e tem um lado em comum. Tem um lado em comum. Qual seria esse lado? O lado OA. Olha só, o lado OA pertence ao AOB e o lado OA também pertence ao AOC. Ok. Seguindo em frente, a gente tem aqui o ângulo BOC e novamente o AOC. Seguindo o mesmo critério, a gente tem o seguinte: os dois têm o mesmo vértice, que é o vértice O, e os dois têm um lado em comum. Qual seria esse lado? O lado OC. Ó. Percebam que o lado AOC ele pertence tanto ao ângulo AOC como o ângulo BOC, tudo bem? Então, podemos dizer o seguinte: dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado comum são denominados de ângulos consecutivos. Então, se eu tenho dois ângulos em que possuem o mesmo vértice e um lado em comum, eu digo que esses ângulos são consecutivos. Então, eu posso dizer que esses três exemplos aqui, ó, todos eles são ângulos consecutivos. Eu tenho que AOB e BOC são consecutivos porque tem o mesmo vértice e um lado em comum. A mesma coisa acontece com AOB, AOC e BOC e AOC, tudo bem? Então, ângulos consecutivos são ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum, ok? Como nossos exemplos são ângulos consecutivos, tá aqui, foi o que a gente acabou de falar. São os três exemplos de ângulos consecutivos. Nestes três casos, os ângulos consecutivos podemos notar que, olha só, no primeiro exemplo, que é o AOB e BOC, eles não possuem pontos internos em comum. Professor, como assim? Pessoal, percebam o seguinte: se eu coloco um pontinho aqui, bem aqui onde está a setinha, no ângulo AOB, certo? Se eu coloco um pontinho aqui, esse ponto ele não vai pertencer ao interior de BOC, tudo bem? Esse ponto vai ser somente de A ou B, ou seja, não tem nenhum ponto. Se eu coloco também um ponto aqui em BOC, ele não vai estar em A ou B, ou seja, não tem nenhum pontinho que eu colocar aqui
que vai pertencer aos dois ângulos ao mesmo tempo, ou seja, eles não possuem pontos internos em comum. Não tem como eu colocar um ponto dentro dos dois ângulos, certo? Já nesse caso aqui, ó, se eu coloco um pontinho aqui, esse ponto vai estar interno, ou seja, vai estar dentro de A ou B, e também vai estar dentro de A ou C, ou seja, eles possuem pontos em comum, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó, com BOC e AOC. Se eu coloco um pontinho aqui, ele vai estar interno, ou seja, ele vai estar dentro de BOC e de AOC, ou seja, eles também possuem pontos internos comuns, tá? Então, olha só, o único exemplo que não possui ponto interno em comum é esse aqui, ó, de AOB e BOC. Então, dizemos o seguinte: dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são denominados de ângulos adjacentes. Então, o único exemplo que eu tenho de ângulos adjacentes aqui, ó, são esses aqui, ó, AOB e BOC. Por quê? Porque eles são consecutivos, porém não possuem pontos internos em comum, tá? Se esses possuem pontos internos em comum, eu digo que eles não são ângulos adjacentes, somente consecutivos. Nesse caso aqui, eu digo que eles são consecutivos e adjacentes, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, percebam que esse slide, todo esse vídeo é feito baseado no livro de vocês, tá? Então, na página 170, a primeira questão diz o seguinte: responda as questões no caderno. Eu quero que vocês respondam comigo agora. Indique o vértice e os lados do ângulo na figura. Pessoal, uma questão bem simples, certo? Eu tenho aqui o ângulo AOB, certo? Onde o vértice é B e ele quer saber também quem são os lados. Olha só quem são os lados: A, B e B, C. Somente isso que ele quer. Olha só, vértice B está aqui e os lados eu tenho a semirreta AB e BC, ou BA e BC. Bem simples essa daqui, tá? Pessoal, na questão 2, quantos e quais são os ângulos que aparecem nessa figura? Pessoal, eu consigo ver aqui três ângulos. Quais são os ângulos? Eu tenho o ângulo AOB, que é esse. Eu tenho esse grande AOC, que é esse. E tenho esse pequenininho aqui, ó, BOC. Então eu consigo ver três ângulos. E foi o que eu acabei de falar: AOB, AOC e BOC, indicando o vértice pelo acento. Tudo bem, pessoal? Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu quero que vocês façam dessa página 170, continuem fazendo a questão 3, 4 e 6, tudo bem? Façam ela e na plataforma também vou lançar uma tarefa. Quero que vocês façam e lá também tem um prazinho de entrega, tá? Tem meu WhatsApp, tem um e-mail e eu vou querer receber ela até quinta-feira, tudo bem? Até a próxima.